Eu não deveria estar ali naquela manhã. Não tinha planejado nada, nem estava arrumada para grandes eventos. Só as velhas sapatilhas, meu casaquinho cinza claro e zero maquiagem. Acordei com uma vontade estranha de verificar algo no banco. Não era medo, mas como aquele cutucão sutil, tipo um sussurro insistente no fundo da cabeça que não deixa a gente sossegar. Peguei minha bolsa, tranquei a porta e dirigi por 7 minutos até a agência na Avenida Paulista, a mesma que Antônio e eu frequentávamos há mais de 30 anos. O estacionamento estava anormalmente vazio para uma quinta-feira. Lembro que até estranhei. Saí do carro, fechei a porta com cuidado e caminhei até a entrada de vidro. Minhas mãos estavam firmes, respiração normal. Nada em mim imaginava o que estava prestes a acontecer. Então, eu o vi. Ricardo Fonseca, meu genro, parado no fundo do saguão, logo atrás do balcão da recepção, com aquele terno cinza claro que ele só usa quando quer transparecer profissionalismo e confiança. O mesmo que vestiu quando fez aquele discurso longo e meio trêmulo pedindo a mão da minha filha. Na hora, me veio à cabeça que havia algo ensaiado nele. Instintivamente reduzi o passo. Ele conversava com o gerente da agência, tranquilo, sorrindo de forma educada. Não percebeu que eu havia entrado. Encostei atrás da divisória alta, próxima à sala de espera. Não exatamente me escondendo, mas observando. E foi aí que ouvi. O nome dela é Marilene Duarte. Já faz um tempo que estamos lidando com isso. Ela não reconhece mais ninguém da família. Os médicos concordam que a doença está avançando rápido. Neste momento, não há expectativa de que ela recupere a plena consciência. Congelei. Era o meu nome, completo, saindo da boca de um homem que eu havia alimentado, acolhido e tratado como da família por mais de uma década. Ela está sob tutela médica agora, continuou ele, entregando uma pasta ao gerente. Só estamos formalizando tudo para evitar que as contas sejam usadas indevidamente. Ela não vai voltar, pelo menos não legalmente. Eu mal conseguia respirar. Por um instante pensei que fosse outra pessoa, alguma xará de quase 70 anos que tricotava na varanda e bancava as aulas de piano da neta. Mas não, ele falava de mim. Toquei meu próprio pulso, senti a batida. Lembrei do dia, da rua onde moro e da voz da minha filha na última vez que disse: Você é a única pessoa que ainda me vê, mãe. Eu não estava confusa, não tinha sumido, e com certeza não estava sob tutela alguma. Então avancei, um passo após o outro, devagar, até que o som das minhas sapatilhas no piso polido fez com que ambos se virassem. O rosto de Ricardo perdeu a cor. O gerente piscou 2 vezes, atônito. Bom dia, disse eu calma, quase gelada. Ricardo abriu a boca e fechou de novo. Levantei a mão para cortar qualquer desculpa, antes que ele tentasse. Não, não vamos desperdiçar suas mentiras tão cedo. Olhei para o gerente. Sou Marilene Duarte. Esta é a minha conta. Não estou sob cuidados médicos, não autorizei tutela ou procuração financeira e reconheço perfeitamente todos da minha família. Ricardo gaguejou. Não é o que parece? Inclinei levemente a cabeça. Sério? Porque para mim parece que você tentou me enterrar viva. Ele deu um passo na minha direção, mãos erguidas num gesto de apaziguamento. Marilene, por favor. Não, hoje não. Posso ser avó, mas não sou ingênua, respondi, recuando. E já cansei de deixar você falar por mim. O silêncio que se seguiu era tão pesado que parecia ocupar espaço entre minhas costelas. O gerente, sem dizer uma palavra, pegou a pasta no balcão e a entregou para mim. Acho que isto é seu, senhora. Segurei-a sem olhar novamente para Ricardo. Minhas mãos ainda estavam firmes, mas meu coração já reescrevia tudo o que eu pensava saber. Não fui direto para casa. Estacionei a uns 3 quarteirões e fiquei no carro, observando estranhos tomando café,
de mãos dadas, conversando sobre o fim de semana, como se o mundo não tivesse acabado de sair do eixo. Meus dedos estavam brancos no volante. Olhei o relógio. 10h42. Era cedo demais para decretar que o dia seria ruim, mas tarde demais para fingir que ele não tinha virado de cabeça para baixo. Quando finalmente cheguei na garagem, tudo parecia igual. As azaleias que minha filha nunca regava continuavam murchas na varanda. O pacote que eu havia encomendado, sapatos ortopédicos, estava encostado na porta de tela. Um passarinho cantava, alheio ao caos. O vento não ligava para o que eu havia descoberto, mas eu ligava. Tranquei a porta, entrei na cozinha e coloquei a pasta sobre a mesa como quem coloca uma arma carregada. Lá dentro, havia documentos que eu jamais assinei, laudos médicos que nunca vi, e declarações carimbadas dizendo que eu era mentalmente incapaz, que não podia mais tomar decisões, e que minha filha, junto com o marido, seriam meus tutores legais até novo aviso. Uma forma elegante de dizer indefinidamente. Puxei uma cadeira e me sentei devagar, encarando aquela papelada como quem encara um prato de comida estragada, com nojo e incredulidade. Ninguém me perguntou se eu estava cansada, confusa ou perdida. Decidiram, em reuniões às quais eu nunca fui convidada, que eu já tinha dado o que tinha que dar. Como lâmpada velha piscando demais, hora de trocar. Enchi um copo d'água e nem bebi. Fiquei só olhando como se a água fosse me dar respostas. Não chorei, mas minhas mãos começaram a tremer levemente. Então ouvi o carro dela na garagem. Minha filha, Daniela Duarte Fonseca. A mesma que 10 anos atrás me disse entre soluços que não sabia se conseguiria levar a gravidez até o fim. E eu a segurei até ela adormecer, sentada no meu peito. Daniela não viu os documentos de imediato. "Oi, mãe", disse ela, largando a bolsa no balcão. Casual. "Você acabou indo para o..." Parou no meio da frase. O olhar dela pousou na pasta, depois em mim. Alguma coisa mudou em sua expressão. Não culpa. Pelo menos não ainda. Medo. "Onde você conseguiu isso?" perguntou. Não respondi. Ela se aproximou devagar. "Mãe", disse num tom doce, como se quisesse amansar um cachorro arisco. "Eu posso explicar." Levantei-me. "Gostaria de ver você tentar." "Certo", começou, esfregando a têmpora. "Não era para ser assim. Era só entre nós, quer dizer, o Ricardo pensou que era só para proteger caso algo acontecesse." "Caso?" cortei. "Daniela, esses papéis dizem que já aconteceu. Dizem que eu fui embora, que não lembro mais quem você é." Ela hesitou. "Você não me disse", continuei, "que eu tinha virado um estorvo." Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. "Eu confiei em você, entreguei meus documentos, minhas senhas, deixei você entrar comigo em todos os consultórios médicos." "Eu sei", murmurou. "E você usou." Ela sentiu como criança que sabe que vai levar bronca. Eu esperei que ela negasse, que lutasse por mim, que dissesse que eu estava errada. Mas ela apenas se sentou, em silêncio, e disse a pior coisa possível. "Achei que você não notaria." Puxei outra cadeira e me sentei de frente para ela. Agora, sem mesa entre nós, só o silêncio. Daniela evitava meus olhos, fixando na pasta, como se ela pudesse se explicar sozinha. "Então", falei calma. "Você não achou que eu notaria. Foi isso que disse." Ela abriu a boca, fechou de novo. Os dedos brincavam com a bainha do suéter. Inclinei-me um pouco para frente e disse sem elevar a voz, mas afiada o suficiente para cortar. "Vou te explicar uma coisa, Daniela. Eu percebo tudo. Sempre percebi." Bati com a mão na pasta, uma vez só, devagar. "Percebi quando o Ricardo começou a me chamar de senhora em vez de mãe,
no ano passado. Percebi quando você parou de me pedir para cuidar da Isabela, dizendo que ela era demais para mim agora. Percebi quando os consultórios médicos pararam de me enviar cópias dos meus exames. Ela se encolheu. E sabe o que mais percebi? Continuei. O alívio no seu rosto quando eu não fui no Natal, como se isso deixasse tudo mais fácil. Isso não é verdade, sussurrou. É, mas não importa agora. O que importa é que você ficou sentada à minha frente por meses, sorrindo, me abraçando e, ao mesmo tempo, me registrando como se eu fosse um carro velho, prestes a ir para o ferro velho. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu não me comovi. Lágrimas não apagam assinaturas. Nesse momento, a porta da frente se abriu e Ricardo Fonseca entrou. Parou ao nos ver. O olhar dele foi para a pasta, depois para Daniela e, por fim, para mim. Bom, murmurou. Acho que o segredo já foi revelado. Não, respondi, levantando-me. O segredo foi arrancado à força e voltou para dentro com as garras afiadas. Ele revirou os olhos. Olha, Marilene, não é nada pessoal. Você disse a um estranho que eu era mentalmente incapaz de cuidar da minha própria vida, interrompi. Você forjou acesso às minhas contas, foi até um banco e disse que eu não reconhecia minha própria filha. Ele ergueu as mãos. Tínhamos documentação, laudo médico, não foi de impulso. Quem preencheu essas avaliações? Ele hesitou. Responda, Ricardo. Usamos anotações daquela triagem de memória do ano passado. Você quer dizer aquela em que eu passei? Aquela em que o médico disse que eu estava afiada para minha idade? Ele ficou mudo. Aproximei-me e ele nem se mexeu. Vocês dois decidiram me apagar, não porque eu estava doente, porque eu era inconveniente, porque eu não entregava o controle de bandeja, porque eu fazia perguntas. Ricardo bufou. Você não sabe o quão cansativo tem sido administrar tudo, te ajudar, cuidar da casa. Ah, entendi, interrompi. Eu criei uma filha por 35 anos, paguei escola, casamento, te dei a entrada desta casa, mas agora que preciso da minha própria voz vir o peso morto? Ele mordeu a língua. Mãe, por favor, tentou Daniela. Não, cortei, voltando-me para ela. Você ficou sentada à mesa da minha cozinha por meses, sabendo o que estava acontecendo. Sabia que ele ia ao banco. Ela assentiu por fim. Não queria acreditar, murmurou. Achei que se nunca usássemos a papelada não faria diferença. Mas você assinou. Os olhos dela baixaram como quem procura respostas no chão. E você ensinou a sua filha, falei devagar, saboreando cada palavra como um café forte e amargo, que não tem problema trair alguém em silêncio, desde que sorria enquanto faz isso. Daniela finalmente cedeu. Eu não sabia mais o que fazer. Você é tão forte, mãe. Nunca pede ajuda. Achei que, se algo acontecesse, estaríamos preparados. Não, respondi firme. Você não estava se preparando. Você estava se livrando de mim. O silêncio pesou na sala como panela de ferro esquecida no fogão. Caminhei até a gaveta, tirei uma cópia do meu testamento, segurei-a e encarei os dois. Isso vai ser reescrito a partir de amanhã. E pode ter certeza, muita certeza, de que o que aconteceu hoje não será esquecido. Nem legalmente, nem emocionalmente, nem espiritualmente. Virei-me para Ricardo. Você gosta de falar sobre proteção patrimonial? Ótimo. Porque a partir de hoje, você não é mais um dos meus. Não preguei o olho naquela noite. Não era ansiedade, nem raiva. Eu simplesmente estava acordada, lúcida como não me sentia há anos, como se um fio elétrico antes desconectado tivesse voltado a conduzir corrente. Às 8 horas da manhã, já tinha feito 2 ligações. A primeira para meu advogado, que não ouvia minha voz havia mais de 3 anos. A segunda para um consultor financeiro que não via desde a morte de Antônio. Ao meio-dia, cancelei todas as transferências automáticas ligadas à conta empresarial de Ricardo.
À 1 hora da tarde, troquei as senhas de todos os meus acessos online. E às 3h15, estava sentada em frente ao advogado, desdobrando documentos que eles jamais imaginaram que eu teria em mãos. Ele leu tudo em silêncio. Depois me encarou. Marilene, você quer prestar queixa? Ainda não, respondi calma. Mas quero uma auditoria forense completa de todas as transações feitas em nome deles nos últimos 12 meses. Ele assentiu. Também quero um novo testamento, sem meias receitas. Quero reformular tudo do zero. A caneta dele já estava pronta. E os beneficiários? Minha neta, respondi. Ela tem 12 anos. Ainda é honesta. Por enquanto. Ele sorriu de canto, mas não arriscou piada. Sabia que não era exatamente brincadeira. Continuei. Quero criar um fundo fiduciário com condições claras. Daniela e Ricardo estão fora de tudo. Ele escreveu e eu fiquei observando como quem assiste ao final de um filme que não lembrava de ter começado. A verdade é que eu já sentia a tempestade chegando. O interesse repentino de Ricardo pelos meus impostos, a forma casual como Daniela comentava o valor da casa nos jantares e aquelas conversas sussurradas que paravam no instante em que eu entrava. Ignorei, porque queria acreditar que era amada sem condições. E esse foi meu erro. Cheguei em casa às 5h40 da tarde. Eles me esperavam. Daniela, sentada no sofá com as mãos entrelaçadas, Ricardo, andando de um lado para o outro perto da lareira como se já tivesse mudado o nome na escritura. Por que você cancelou a conta? Ele disparou antes mesmo que eu fechasse a porta. Não respondi. Fui até a cozinha, larguei a bolsa no chão e encarei os dois. Estive no meu advogado hoje. O rosto de Daniela ficou rígido, o maxilar de Ricardo travado. E aqui está o que vai acontecer a seguir. Ele tentou interromper, mas levantei a mão. Estou entrando com uma declaração revogando todas as tentativas de tutela, definitivamente, legalmente e retroativamente. Ricardo riu seco, como quem engasga com a própria arrogância. Você nem sabe como fazer isso. Sei exatamente como. Enquanto você tentava bancar o genro responsável, deixou um rastro de papel tão mal feito que até um estudante do 3º ano de direito desmontaria. Ele recuou um passo. Daniela permaneceu muda. E o testamento, acrescentei, mudou, hoje mesmo. Você está cometendo um erro, ironizou Ricardo. Não, quem cometeu foi você. Presumiu que eu ficaria calada, com vergonha de revidar. Achou que idade é sinônimo de fraqueza, pois não é. Daniela, por fim, falou, não íamos usar a tutela. Iam sim, respondi. Só estavam esperando eu cometer um deslize que pudessem distorcer, um compromisso esquecido, uma frase repetida, um tropeço qualquer. Ela piscou e não negou. Você queria a casa, continuei, e o dinheiro. Achou que indo aos poucos eu não perceberia. Ricardo cruzou os braços. Você não está sendo justa. Passei por ele, abri o armário do corredor e tirei uma pasta que tinha preparado anos antes. Esta é a lista completa de tudo o que sua filha herdará um dia, falei, entregando-a para Daniela. Mas não você, e não enquanto eu estiver viva. Ela olhou fixo para o papel. Lágrimas escorreram. Desta vez, deixei, mas não afrouxei. Olhei para ela como mulher, não como filha. Você não está perdendo só uma herança, Daniela. Está perdendo a confiança. Você vai se arrepender disso, murmurou Ricardo. Virei-me pela última vez. Não, só me arrependo de não ter enxergado antes. Eles ficaram em silêncio depois daquilo. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma tentativa de conversa, apenas a presença deles pela casa, pesada como um móvel que não se consegue mover. Nos dias seguintes, evitei cruzar com os dois. Tomava meu café mais cedo, passava as tardes fora e voltava já perto da hora de dormir. Sabia que, se permanecesse no mesmo ambiente, acabaria cedendo. E eu não queria ceder desta vez. Passei aquele tempo com meu advogado,
reunindo documentos e assinando papéis que dariam o próximo passo, a saída deles da minha casa. O testamento já estava refeito, a auditoria em andamento, faltava apenas formalizar aquilo que, no fundo, já estava decidido. Na manhã da sexta-feira seguinte, meu advogado me entregou um envelope pardo com o carimbo em alto relevo. Não precisei abrir para saber do que se tratava. Aviso formal de despejo com prazo de 30 dias. Dobrei-o e coloquei sobre a mesa da sala, ao lado da pasta com as condições do fundo fiduciário de Isabela. Decidi esperar por eles ali, sem pressa, como quem aguarda a última peça de um jogo cair no tabuleiro. Quando chegaram em casa, eu estava acordada, e não apenas acordada, mas à espreita, como o gato que já ouviu o barulho do abridor de lata. Sentei-me na minha poltrona de sempre, perto da lareira, aquela que eles tinham passado a chamar de seu cantinho, como se eu fosse um enfeite esquecido no próprio lar. Daniela entrou primeiro, carregando uma sacola de comida para a viagem. Logo atrás veio Ricardo, falando sobre uma reunião que se aproximava. Parou no meio da frase ao me ver. Daniela seguiu seu olhar e congelou. "O que está fazendo acordada?" perguntou ela, cautelosa. Apontei para a mesa. A pasta estava de volta. Ao lado dela, uma carta impressa com o cabeçalho carimbado do meu advogado. Ricardo deixou as chaves caírem no balcão. "O que é isso?" perguntou. Não respondi de imediato. Em vez disso, me levantei e olhei ao redor da sala de estar. Minha sala de estar, possivelmente pela última vez com eles. "Vocês se mudaram para esta casa há 3 anos", comecei. "Depois que Ricardo perdeu o primeiro emprego. Disseram que seria temporário." Daniela abriu a boca, mas ergui a mão. "Disseram que precisavam de ajuda para se reorganizar. Eu aceitei, porque é isso que mães fazem." Ricardo riu com desdém. "Vamos mesmo passar por isso outra vez?" "Não", respondi. "Desta vez, vamos terminar." Aproximei-me da mesa e bati levemente na carta. "Este é um aviso formal de despejo de 30 dias, emitido pelo meu advogado. Vocês têm até o final do próximo mês para encontrar outro lugar." A voz de Daniela falhou. "Mãe, a senhora está nos expulsando?" "Não. Vocês se retiraram no momento em que entraram num banco e disseram que eu estava mentalmente incapaz. Tudo o que faço agora é confirmar essa decisão." Ricardo ergueu a voz. "Nós o apoiamos." "Apoiar? Vocês moravam aqui de graça enquanto eu pagava contas, compras e impostos, e ainda ficava calada quando falavam de planos futuros que de alguma forma sempre incluíam a minha casa." Daniela deu um passo à frente. "Não era nossa intenção chegar a esse ponto." "Era sim", interrompi. "Vocês só não imaginaram que eu perceberia ou teria coragem de dizer não." Ela piscou, hesitante. "Mas, para onde vamos?" "Para algum lugar que ensine a respeitar um teto que não lhes pertence." Ricardo cruzou os braços. "Está punindo sua filha por minha causa?" Sorri, mas sem simpatia. "Não. Estou responsabilizando vocês dois. Ela se casou com você, mentiu com você e ficou em silêncio com você." As mãos de Daniela tremiam. "E a Isabela? Onde ela vai dormir?" Fiz uma pausa e peguei uma pasta menor sobre a mesa lateral. "Isto é um fundo fiduciário, criado hoje em nome da Isabela. É modesto, mas legítimo e separado. Ela tem 12 anos e não é responsável pelas decisões de vocês." Entreguei a pasta para Daniela. "Mas ela aprenderá com elas, pro bem ou pro mal." O rosto de Ricardo se contorceu. "Acha que isso a torna alguma espécie de heroína?" "Não", respondi. "Isso me torna uma mulher que parou de pedir desculpas por ter limites." Ele se virou para Daniela. "Diga alguma coisa." Mas ela permaneceu imóvel, agarrada à pasta. "Sabe o que mais dói?" continuei. "Não é a mentira. Não é ter assinado papéis pelas minhas costas. É ter me feito sentir pequena dentro da minha própria casa, como se eu devesse agradecer por não ser completamente apagada." Daniela ergueu os olhos, agora marejados de algo que parecia finalmente remorso. "Perdi a visão.
disse ela num fio de voz. Ficamos com medo, estávamos nos afogando. Parecia mais fácil nos preparar para sua ausência do que encarar nossos fracassos. Assenti. Essa é a primeira coisa honesta que você diz em meses. O silêncio ficou entre nós, pesado, como panela de ferro. Esta casa costumava ser um lar. Ultimamente, parece uma sala de espera para o meu próprio desaparecimento. Ricardo se mexeu. Daniela avançou um passo. Podemos consertar isso? Olhei para ela demoradamente. Aqui não. Eles se mudaram 27 dias depois. Sem cena, sem gritos, apenas caixas, um caminhão de mudança e uma despedida silenciosa. Isabela me abraçou mais tempo do que o normal. Disse a ela que poderia me visitar sempre que quisesse. Daniela ficou na varanda, segurando a bolsa como quem segurasse um escudo. Não espero perdão, disse, mas vou reconquistar sua confiança. Inclinei a cabeça. Então, deixarei a luz da varanda acesa. Ela sorriu, fraco, cansado, mas sincero. Naquela noite, abri as janelas. A casa estava silenciosa. Por primeira vez em anos, o silêncio não cortava como lâmina. Soava como paz. Preparei um chá, sentei-me na poltrona e escrevi um bilhete. Não deixe ninguém falar por você que não estaria disposto a lutar por você. Dobrei-o e guardei dentro do meu diário, uma lição para o caso de Isabela um dia encontrá-lo. E se ela perguntar quem me ensinou isso, direi sem hesitar, minha filha, mas do jeito mais difícil possível.